É o seguinte, eu tô estudando agora, eu terminei finalmente, tá? Terminei Heródoto. A gente quer fazer essa série de vídeos sobre a guerra entre a Grécia e a Pérsia, que foi uma das guerras que definiu a modernidade, definiu o nosso mundo, inclusive, porque foi a guerra que garantiu que existisse uma coisa chamada cultura ocidental. Pelo menos na minha opinião, na opinião de vários especialistas também. Basicamente, a Pérsia, que era o maior império na época, invadiu a Grécia. E a Grécia era uma região que era livre da influência da Pérsia, pelo menos o continente grego, e era formado por várias cidades que eram independentes uma das outras, embora todas se identificassem como gregas, e elas eram inimigas uma das outras, inclusive. Elas viviam em guerra, tá? Guerra era o modo de vida delas. Embora elas tivessem cultura parecida, tivessem uma língua parecida, elas conseguiam meio que se entender, né? Apesar de ter várias variações do grego, e elas tinham religião parecida também, basicamente o mesmo panteão de deuses. E a Pérsia decidiu dominar eles. E eles venceram, eles resistiram à Pérsia contra todas as expectativas. Eles tinham um número muito menor, eles eram extremamente desorganizados, eles meio que se odiavam em determinado nível, tá? Mas eles se juntaram e combateram o exército de Xerxes que estava invadindo. Dentro dessa guerra, duas batalhas ficaram muito famosas até hoje, porque a gente usa esses nomes e fazem parte do nosso imaginário também. A primeira foi a primeira batalha que meio que começou a guerra. Na verdade, aconteceu 10 anos antes das outras batalhas, que foi a Batalha de Maratona, que dá o nome de maratona, da corrida nas Olimpíadas, porque ela aconteceu nas praias de Maratona. E também teve a Batalha de Termópilas, que foi a Batalha dos 300 de Esparta, que até rendeu aquele filme que você viu, que é totalmente fictício, tá? Não tem nenhuma base na realidade, mas aquela história de fato aconteceu. Uma versão daquilo, pelo menos. E eu tô lendo aqui agora, eu peguei um outro livro também aqui, só para ter uma literatura complementar, que isso daqui é de um professor de Cambridge, se eu não me engano, que escreveu sobre Termópila, e também tem o livro do Heródoto, que esse daqui é o historiador da época, né, que escreveu sobre esse negócio. Esse daqui era o grego, tá, que escreveu sobre isso que aconteceu há, sei lá, quase 2.500 anos atrás. Foi uma batalha muito marcante, porque a gente teve um contingente muito pequeno de gregos desorganizados, por volta de 7.000, tentando defender contra um exército persa, que embora o Heródoto, o cara que escreveu, diga que tenha sido de 1.700.000, a gente sabe que não foi, foi alguma coisa aí nas centenas de milhares, tá? Que era muito maior do que o exército grego. Agora, pra galera que viu os 300 aí no filme, eu vou falar, tem várias bobagens no filme. Primeiro que não foram só os espartanos que lutaram. Na verdade, foi um contingente de 7.000 gregos, por volta de, né, entre 7 e 8.000 gregos, e eles foram liderados pelo Leônidas e a guarda dele, que são os 300 de Esparta, tá? É isso que aconteceu. Que era quem manjava mesmo do negócio. Exato. Os 300 não lutaram sozinhos, tá? Eles lutaram com outros também. Só que os espartanos, quando os gregos se reuniram para tentar organizar uma resistência aos persas, eles elegeram os espartanos como líder. Porque os espartanos, eles provavelmente eram a cidade mais admirada da Grécia. Todo mundo, tipo assim, tinha uma certa reverência em relação a eles. Eles eram também, você podia argumentar, os melhores guerreiros, porque eles treinavam, coisa que os outros gregos não faziam normalmente, porque os exércitos gregos eram milicianos no sentido de... Era a galera que estava trabalhando, o padeiro, o oleiro, o ferreiro, eles trabalhavam com outras coisas, aí de repente a cidade decidia, galera, votamos aqui, tá? Nós vamos pra guerra. Pega suas armas e encontra a gente às 10 da manhã na porta que a gente tá saindo. Aí vinha com o rastelo, vinha com o martelo. Não vinha, eles tinham arma. Na verdade, a galera que tinha dinheiro comprava uma armadura para poder lutar como hóplita, que é o guerreiro padrão grego. Uma armadura hóplita normalmente envolvia 3 elementos básicos, tá? Que era um escudo, um capacete e uma lança, só que você tinha outras coisas que você podia colocar também. Por exemplo, um peitoral, que podia ser ou de bronze, ou você podia fazer, sei lá, de linho também. E você podia também ter umas proteções de bronze na canela. E você podia também levar uma espada de ferro ou uma adaga para usar como arma secundária. Então você tinha umas variações ali, mas o básico era você precisava ter o dinheiro para ter um escudo, ter um capacete, ter uma lança. E aí, se você tivesse isso, você podia lutar na linha de hóplita, da falange grega. Se você não tivesse, você podia ir lutar como infantaria leve. Aí você ia ser o cara que ia atirar flecha, que ia jogar dardo, ia jogar pedra, esse tipo de coisa. E aí, os gregos meio que se organizaram muito porcamente nesse lugar chamado Termópila, porque o exército persa estava descendo do norte, vindo na direção da Grécia, e lá tinha um lugar que era muito estreito entre o mar e a montanha, em que eles podiam organizar uma defesa e meio que negar os números superiores que os persas tinham. Porque os persas aí, no melhor dos casos, tá? Tinha pelo menos, sei lá, 20 guerreiros persas para cada um guerreiro grego. Porque acontece, o terreno grego é muito acidentado, tá, gente? Tem poucos lugares pelos quais você pode passar uma tropa. Você tinha essa passagem muito estreita entre a montanha e o mar, e ela tinha 2 pontos de estreitação, tá? Estreitamento.
Você tinha aqui, um pouco antes de um muro, que os fócitos tinham construído aqui, que era essa galera dessa região aqui, porque eles tinham lutado uma guerra antes com um povo que morava ao norte, chamados Tessálios, tá? Eles colocaram o muro aqui, inclusive, para ajudar na defesa deles. E eles se posicionaram nesse lugar do muro, né? E tinha outros 2 lugares estreitos, um pouco antes do muro e um pouco depois. E o Heródoto fala que nesse muro aqui, nesse lugar onde eles lutaram, tinha um espaço de mais ou menos de 15 a 20 metros, né? No qual eles tiveram que lutar. E você tinha esses 2 outros gargalos antes e depois, no qual só se passava normalmente uma carroça de cada vez. E eles decidiram fazer essa defesa aqui, né? Dentre os espartanos, tiveram 2 espartanos que estavam com problema, acho que algum tipo de doença relacionada à visão, coisa do tipo. O Leônidas, que era o rei de Esparta, ele mandou os 2 ficarem nessa vila que tinha aqui atrás, chamada de Alpenói, e essa vila aqui servia como base também para os gregos, para você conseguir comida, esse tipo de coisa e tal, tá? Pertinho do muro. Era logo ali atrás deles, né? E aqui os persas ficaram, que era um lugar aberto, tinha mais ou menos aqui, acho que tem uma região aqui, se não me engano, de 4.500 hectares, uma coisa assim, ampla o suficiente para eles poderem fazer campo aqui em cima. Essa é a batalha que deixou os espartanos muito famosos, né? Porque tem a ver aquele negócio, porque foi um sacrifício deles, eles realmente se sacrificaram, e tem aquelas coisas famosas dele, que quando disseram para um dos gregos, né, que os persas iam cobrir o sol de flechas, porque esse é um dos problemas com os gregos, que eles não tinham arqueiro. Então era basicamente, se os caras quisessem tacar flecha, eles tinham que sentar e tomar. Aí o espartano respondeu pra ele, beleza, ele vai cobrir o sol com flecha, é melhor pra gente, porque a gente luta na sombra. Deboche, meus amigos. Ele falou, tá tudo bem, a gente luta na sombra. E tem aquela coisa também, que o Xerxes, né, o rei persa, mandou um mensageiro pro Leônidas e virou pra ele e falou assim, o Xerxes mandou vocês entregarem suas armas, né? Aí falou que com 2 palavras só, de uma forma bem lacônica, né? Aliás, o adjetivo lacônico, né? A pessoa que fala pouco e tal, vem dos espartanos, porque era um outro nome pra região deles, que era Lacedemônia. Ele falou de forma bem lacônica assim, vem pegar. 2 palavras. Foi duplamente ofensivo isso, porque ele usou uma linguagem bem normal, o jeito que você falava, tipo assim, você falaria com seu servo, sabe? Mas ele falou pra se referir ao rei. Rei Xerxes. Vem pegar. E tem umas coisas muito legais, assim, que o Heródoto conta numa passagem, que eles ficaram uns tempos, assim, se estudando, dias até o Xerxes mandar a galera atacar, porque ele achou que os caras fossem se render. E aí, os persas mandaram um mensageiro pra poder ver o que os gregos estavam falando, e eles estavam tomando turnos pra poder tomar conta desse muro que tinha aí, né? E falou que o cara chegou lá no turno dos espartanos. E ele falou que os espartanos estavam treinando, né? Eles estavam fazendo exercício, e de fato os espartanos fazem exercício. O Xenofonte, que foi um autor da época que escreveu sobre os espartanos, que morou com os espartanos, ele era ateniense. Ele conta que quando eles estavam em campanha, eles treinavam 2 vezes por dia, eles faziam exercício 2 vezes por dia. Tipo assim, o treinamento físico dos caras era muito sério. E ele viu os caras treinando e viu também os caras penteando os cabelos, porque os espartanos usavam cabelo comprido. Essa parte você não me contou, não. Então o filme é realmente uma mentira. Na verdade, na Esparta era meio invertido, que o homem, quando chegava à idade adulta, puberdade, coisa do tipo, ele deixava o cabelo crescer e a mulher cortava curto. Sério? Era um esquema desse também. Legal. Eu li sobre isso, mas eu não vi qual fonte que fala das mulheres, mas o fato dos homens ter cabelo comprido, todo mundo sabe, é verdade. Mas não era muito pior? Tipo assim, cabeludo e garra no cabelo aqui... Não, porque era símbolo de masculinidade pra eles. O cabelo comprido? Em outras culturas tinha isso também, dos chineses também tinha essa coisa. Tinha esse negócio também dos dorama, o povo tem tudo cabelo comprido. Ele chegou lá, beleza. Então os caras cuidando do cabelo e estão treinando também. Aí ele chega, ele vê tudo isso e depois volta e reporta pro Xerxes. E o Heródoto conta, que provavelmente foi uma coisa que provavelmente deve ser alguma fabricação do Heródoto, mas pode ter algum fundo de verdade, que tinha um ex-rei de Esparta, né, um cara que ele foi destituído do reino de Esparta, que era o Demaratus, e ele foi pra corte persa. E o Xerxes trouxe ele com a corte dele pra invadir a Grécia. Nessa invasão da Grécia, o cara era conselheiro do Xerxes. E o Xerxes perguntou pra ele, o que tá acontecendo? Que pro Xerxes é uma coisa absurda, né? Aí o cara teve que explicar, não, eles estão se arrumando assim pra encontrar a morte, eles estão preparando pra morrer. Pros espartanos tinha essa coisa meio samurai, que era da boa morte, né? Que a gente fosse morrer guerra, de forma honrada e coisa do tipo, O Leônidas foi lá pra morrer também, contanto que pra guarda dele, normalmente faz parte da guarda real pessoas entre 20 e 30 anos. E você só casa com 30. Mas ele selecionou pessoas que já tinham filho, então ele selecionou pessoas com mais de 30 anos. Todo mundo que foi da guarda dele selecionou pessoas que já tinham filho, porque os caras iam morrer e tinha alguém pra carregar o nome. Tipo assim, os caras sabiam que eu morri. E pro Demaratus explicar isso pro Xerxes, pra um persa era totalmente irracional, não tinha explicação. E aí eles começaram a lutar e os gregos conseguiram resistir os persas por vários dias. E se eu não me engano, acho que no terceiro aconteceu que um grego chamado Ephialtes, que era dessa região aqui de Mália, ele foi contar pro Xerxes que tinha uma outra passagem pela qual eles podiam passar pela montanha e eles podiam cercar os gregos. Ele meio que traiu os gregos, contou dessa passagem pro Xerxes, né?
a troco de dinheiro, sei lá o quê. E, de fato, o Xerxes pegou e mandou a tropa de elite dele pela montanha. A montanha estava protegida, tá? Quem estava liderando eles era o Leônidas não era burro. E ele colocou aqui 1000 fócitos, que era o povo dessa região aqui, que por acaso era o povo que tinha feito esse muro e que já tinha defendido essa região aqui contra os tessálios. Então era o povo que estava familiarizado. Ele pegou 1000 da galera que estava familiarizada com esse negócio e colocou a galera para cuidar dessa passagem. Acontece que os caras não estavam preparados, ele provavelmente deveria ter colocado também um espartano para liderar eles, para pôr ordem. Porque o Xerxes foi e mandou a tropa de elite deles, que os gregos chamavam de imortais. Os caras foram de noite e quando eles chegaram, já estava aí amanhecendo e coisa do tipo, onde os fócitos estavam, os caras não estavam preparados, não ouviram chegando. Tava dormindo. Né? Quando eles ouviram, eles começaram a ouvir uns barulhos de folha, mas eles repararam que não tinha vento. E aí que eles foram tentar se armar e coisa do tipo, mas quando eles fizeram isso, os caras já estavam em cima. Eles não conseguiram dar combate. Mas eles conseguiram pelo menos correr, alguém conseguiu correr para avisar que a defesa do caminho aqui pela montanha tinha sido quebrada, e aí teve a discussão entre os gregos. Aí tem o debate do que aconteceu. Provavelmente vários gregos falaram, não, a gente não vai morrer, estamos indo embora. Segundo o Heródoto, o Leônidas, uma das versões que ele deu, que acho que é que ele defende, é que o Leônidas de fato dispersou a galera. Falou assim, não tem porquê, como eu dizer para vocês ficarem aqui, porque a gente vai morrer. Só que ele achou por bem, por conta dele ser um espartano e das leis espartanas, que ele não poderia recuar. Não seria honroso para ele recuar. Então ele mandou a galera recuar, e falou assim, quem quiser ficar, fica, a gente vai fazer uma defesa aqui. E a defesa deles serviu também pra galera poder recuar, né? Porque eles baterem em retirada, principalmente a galera que tava carregando armadura e coisa do tipo, era extremamente complicado. Ele até voltou aqui pra um ponto, aqui é pra trás, e ele fez uma defesa final. Falou que na defesa final, eles mataram muito persa, muita gente do exército persa, porque os caras sabiam que iam morrer. Mas ele não lutou sozinho, tá? Aí narra que pelo menos 700 tespianos lutaram com eles. A gente tem que dar o crédito pros tespianos também, não foram só os 300 partos, foram 700 de Tespes. E a gente sabe também que ficaram para trás, ou que foram obrigados a ficar para trás com eles, 400 pessoas de Tebes, que depois se renderam aos persas. Aí tem a questão que eles foram obrigados aí, porque eles já tinham se rendido para os persas. Só que aí o Leônidas passou em Tebes, quando estava indo para Termópilas, e fala assim, manda a galera para lutar com a gente para mostrar que vocês estão do lado da gente, senão vocês vão ter problema. E eles mandaram 400, mas esses 400... Quando chegou na parte dessa defesa final, eles se renderam pros persas. Eles iam lutar até o fim. Vários deles sobreviveram. Sim, gente. Tebes, que o Leon fala em inglês, é Tebas em português. É Tebas. Eu tenho problema com os nomes em português. Então eles lutaram até o final. E o Heródoto fala que na luta final, eles primeiro avançaram do ponto que eles estavam defendendo, mataram um monte de gente persa. Tipo assim, eles lutaram bravamente até o fim, até as lanças deles acabarem. Quando as lanças quebraram, quem tinha uma adaga ou uma espada lutou com adaga e espada. Quem não tinha, lutou com dente e unha, basicamente. E eles lutaram até o final, daí todos morreram. E, na verdade, esse sacrifício deles teve um papel que depois foi um dos grandes motivadores, encorajadores para a defesa da Grécia. Paralelo a isso daqui que aconteceu, teve uma batalha no mar também, Artemísios. Se você perguntar onde é que os atenienses estavam na Batalha do Mar, porque era a principal força naval dos gregos. E depois teve mais uma batalha, que foi a batalha final em Plateia, que aí foi o grande momento de brilhar dos espartanos, porque dessa vez os espartanos lutaram, mas eles venceram. A galera, tipo assim, carregou os gregos nas costas na batalha final. E teve depois disso também, e antes de Plateia, uma batalha chamada de Batalha de Salamina, que foi a batalha em que os atenienses, que foi a batalha marítima, que os atenienses carregaram os gregos nas costas. Tem umas coisas muito legais, assim, de você analisar essas coisas de história, porque os espartanos, eles são meio que uma incógnita pra gente até hoje. Porque muita coisa que a gente sabe da Grécia dessa época foi escrito pelos atenienses, ou por atenienses ou pessoas que moraram em Atenas. Por exemplo, pessoas como Heródoto, ele era de Halicarnassos, ele era da Ásia, né? Era um grego asiático, só que ele morou em Atenas. A gente tem também o Aristóteles, que também morou em Atenas. E todos esses grandes escritores que a gente tem eram atenienses. Historiadores, também filósofos, tipo Xenofonte, era ateniense. E Esparta, não que o pessoal de Esparta não fosse letrado, mas eles não praticavam literatura do jeito que Atenas praticava. Então você não tem fontes espartanas. Anterior, assim, ao século VII, você tem ainda umas coisas tipo poetas, tá? Mas você tem um determinado momento que Esparta vira a Esparta que a gente conhece, que eles viram basicamente esse estado marcial, bem militarista, que aí você não tem mais essas produções literárias que você vê em outros lugares. Para os espartanos, chegou um momento que eles dominaram todo o sul da península do Peloponeso. E eles acabaram escravizando grande parte da população dessa região. Era o chamado ilotas, que era um número muito grande. Calcula aí que era uma coisa assim, tipo, até de 7 ilotas para cada espartano, coisa do tipo. Então, para manter a segurança, manter a dominância deles, eles tiveram que tornar todos os espartanos guerreiros.
Na verdade, se você fosse um cidadão espartano, você não tinha nenhuma atividade que não fosse guerra ou treinar para guerra, ou garantir a segurança de Esparta, principalmente contra os ilotas, que eram os escravos deles, que se revoltavam, de volta e meia se revoltavam. Eles não tinham nenhuma atividade econômica, eles não trabalhavam com nada. Toda atividade econômica era feita ou pelos ilotas ou pelos periokoi, que eram as pessoas livres que eram permitidas viver dentro do território dominado por eles. Todos os espartanos se preparavam para a guerra. Mulheres também. Inclusive, tinha isso, a grande diferença de Esparta, duas grandes diferenças. Mulheres não tinham direitos na Grécia, 0. E elas não faziam exercício também. Em Esparta fazia. Eles tinham a crença de que as mulheres, para gerarem espartanos fortes, elas tinham que ser fortes também. E essa era a principal função das mulheres em Esparta, tá? Os homens tinham que lutar por Esparta e as mulheres tinham que gerar espartanos. Não só isso, as mulheres tinham mais direitos em Esparta também. Elas podiam herdar a terra. Herdar a terra e ter posse. Quando um homem morria, as posses dele iam para a mulher, e quando a mulher morria, as posses dela eram divididas entre filhos, homens e mulheres igualmente. Aconteceu até um momento, como os homens morriam muito na guerra, as mulheres espartanas, apesar de serem destituídas de direitos políticos, elas não sentavam na assembleia, não podiam constituir a Garaúzia, que era o senado deles e tal. Apesar disso, elas tinham muita influência porque elas tinham muito dinheiro. Elas tinham muito dinheiro, eram donas de muitas terras e coisas. Elas acumularam muito dinheiro de fato. Então, Esparta tinha essa coisa meio bizarra mesmo, que para poder controlar o território deles, controlar o número de escravos que eles tinham que se dedicar à guerra. Não que eles fizessem muita guerra, porque os espartanos tinham muito receio de ir para uma guerra, porque quando eles fossem para uma guerra, tinha que levar o contingente de espartano deles para lutar e não tinha ninguém para tomar conta dos ilotas. Então tudo que os espartanos faziam era pensando também na manutenção do sistema escravocrata deles. É uma coisa meio bizarra, assim, era meio que uma prisão a céu aberto, sabe? Era meio que quase uma instituição mental, Esparta, sabe?